Sejam bem-vindos à edição número 272 do Posto Emissor. Estamos a 12 de março de 2026, nos estúdios em Paços de Arcos. Meu nome é Paulo André Cecílio e comigo está João Melo, vocalista da Fúria do Açúcar, autor de temas que marcaram uma geração como O Rei dos Matraquilhos, Joana Bate-me à Porta ou o grande clássico da época estival Eu Gosto é de Verão. Para além disso, foi apresentador de programas de televisão, participou na primeira edição do Big Brother Famosos, dividiu-se por vários outros projetos musicais. Com a Fúria do Açúcar, prepara atualmente o regresso aos palcos. Será 27 de março, em Music Station, em Lisboa. João, bem-vindo ao podcast da Blitz. Olá, obrigado. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão. Como ouviste, este é o episódio número 272 do Posto Emissor e é, de longe, o episódio mais vilafranquense de sempre. Porque a tua família é de Vila Franca, eu moro lá depois de 30 anos em Alverca e aqui o nosso sonoplasta Tomás morou em Alhandra. É lá. Portanto, antes de percorrermos a tua vida e a tua carreira, eu vou ter que perguntar qual foi a última vez que foste beber um copo à Flor do Tejo? Aqui? À Flor do Tejo. Ou não sabes o que é? Não sei. O bar mais maravilhoso de Vila Franca de Xira, ali junto à estação, em frente ao jardim. Ah, não sabia. Pronto, passas a saber. Como é que foi a tua infância em Vila Franca de Xira? A minha infância não foi em Vila Franca de Xira e a minha família também não é de lá. Fomos de lá parar. Foram lá parar. Exato. A minha mãe trabalhava nas caixas de previdência, na altura, não sei se alguém que ouve isto sabe o que é, e foi colocada no posto médico de Alhandra, que na altura era um posto muito importante naquela zona, porque tinha ali uma série de fábricas e não sei o quê. E com o tempo, portanto, nós em vez de estar sempre, os meus pais, não é, a vir de Alhandra para Lisboa, resolvemos mudar para ali. E foi ali que nos estabelecemos. Mas eu só comecei, mas isto foi para aí aos 8, 9 anos que eu fui para ali, para aquela zona. E depois fiz ali 2 anos da escola primária, já tinha feito 2 também no Alentejo, e pronto, e depois fiz ali o resto da minha infância e uma parte da adolescência. Eras uma criança brincalhona, mais sossegada? Era um freak. No bom sentido. Sentia bastante, que era um freak. Para já era muito alto, e isto, qualquer problema físico que exista, e então, antigamente, é logo realçado. Eles eram todos muito pequeninos, jogavam todos muito bem à bola, eu era um bocado mais tosco. E então é curioso, porque aqui há uns anos encontrei umas pessoas dessa época da escola e estivemos a falar. Os miúdos irritavam-me bastante, e eles depois acabou por confessar: pá, nós tínhamos medo de ti. Medo de mim? Eu não fazia mal a uma mosca. Não eras nenhum bully. Eu não era bully, quer dizer, quando às vezes implicavam comigo, o problema era apanhá-los, que eles corriam muito depressa, mas quando os apanhava eram castigados. Mas é curioso porque passaram anos e anos, décadas, com uma impressão baseada numa coisa absolutamente ridícula, não é? Portanto, se eles me tivessem aceito, eu nunca teria seguido aquele caminho de os massacrar, eu nunca teria seguido esse caminho. Tudo só porque tinham medo. É impressionante, não é? Tu chegaste a jogar a basquetebol no Vila Franquense. Joguei. E ainda acompanha. Primeiro, qual é que era a tua posição e qual é que é o teu recorde de pontos num jogo? Eu não me lembro. Eu era poste. Quer dizer, tenho 1,86 m, hoje em dia se calhar é para um base. Mas na altura era fora do normal e então jogava a poste. Quantos pontos marquei? Não faço ideia, não me lembro. É um desporto que ainda acompanhas? Já não tanto. Não, porque eu gostava muito era do... Agora diversificou-se mais a oferta, não é? Mas antigamente eu lembro que os jogos de basquete do campeonato português eram maçadores, digamos. E eu acabei por perder um pouco o interesse de ver basquete.
é um desporto que eu gosto de jogar, mas ver às vezes uns bons jogos da NBA, ainda vá que não vá, mas prefiro ver futebol. E o que é que tens achado das prestações da tua equipa? Nem vou perguntar qual é. Porquê? Acho que toda a gente sabe. A sério, toda a gente. Toda a gente sabe que és sportinguista. Pá, olha, ainda agora vinha no carro a fazer também. E tu? Eu sou portista. Portista. Militante. Militante? É lá. Eu não conhecia, na minha época, não havia ninguém do Porto. Pois bem, sei, quando eu era jovem também não havia ninguém em Alverca. Pronto, então, pois, tu ainda és muito novinho, portanto, tu és fruto das conquistas recentes. Não, eu sou fruto da minha mãe, que nasceu em Famalicão e é portista. Pronto. Eu já aqui a fazer juízos de valor sem fazer a mínima ideia. Vês, é como a malta como a malta te fez a ti. O gajo mete medo. É verdade. E se há coisa que eu detesto é isso. Esses juízes, ou como dizia o Groucho Marx, qualquer coisa como a minha opinião está formada, não me venham para aqui com factos. Tu és filho e neto de músicos amadores, certo? Sim, é lá, mas o que é que se passou aí? Andaste a investigar? Eu sou a CIA deste edifício. Eu não fazia ideia que isso era, digamos, do domínio público. Ou pelo menos acessível. Espera, só se tiveste algumas informações privilegiadas. Não, a informação privilegiada foi uma entrevista que deste ao Mirante aqui há 10 anos. Mas continuando, a música era uma constante em tua casa? Era, sempre foi. O meu pai era músico amador, embora não tivesse essa profissão. O meu avô também. Os meus tios, isto da parte paterna, da parte materna não tem nada a ver com música, mas da parte paterna eles organizavam saraus em família. O meu avô tocava violino, o meu pai tocava viola, violão, não é? Portanto, não sei, guitarra, pronto. Havia também outros instrumentos, aliás eu tenho várias fotografias, não é? Muito antigas, deles todos a tocar, mas eram coisas familiares. E qual era a pergunta? Se a música era uma constante lá em casa. Sim. E depois, pronto, o meu pai também era um melómano, para além de tudo, para além de tocar, também tinha muito gosto, e eu tive a sorte de ser, bem educado a esse nível, que eu acho que é uma coisa muito importante, e eu tentei fazer o mesmo com a minha filha, dar o bom, porque depois quando nós saímos fora de casa o mal está por todo lado, portanto, e é fácil de assimilar. O bom tem que ser uma tarefa mesmo educativa. Eu via muito, na altura nem se pensava nisso, não é? Realmente havia muitas coisas boas disponíveis, não sei, pelo menos é a ideia que eu tenho. Quando fui criado, o meu pai também foi DJ numa rádio, no Caramulo, rádio Polo Norte, acho eu. E então tinha uma coleção de discos fantástica, ficou com o meu irmão, nomeadamente tanto de música popular como erudita. E eu desenvolvi o gosto pelas duas coisas. O que é que andavas a ouvir? Qual é que era a tua preferência nessa altura? O disco mais colocavas a tocar? Olha, logo com 3 anos eu pedia ao meu pai para pôr como é que era? O Noletà. Papá, põe o Noletà, que era de Gigliola Cinquetti, que concorreu a um festival qualquer da canção, 64, uma coisa assim. Portanto, eu teria 3 anos. Era a minha preferida. Depois fui, obviamente, dentro da música popular, não é? A gente tinha mais tendência para isso, para quando somos miúdos, mas eu gostava muito também de música erudita. Sei lá, Tchaikovsky, Beethoven, Mozart. Então a trilogia dos grandes mestres, Bach, Beethoven e Mozart, aquilo são os 3 pilares para mim fundamentais. Tu nas redes sociais, isto era antes do 25 de Abril, tu nas redes sociais chegaste a dizer que foste avisado certa vez para não ouvir certos discos do teu pai porque o vizinho era polícia. Era.
Pronto, nós ouvimos muita música agora que se chama de intervenção, nomeadamente o José Afonso, que era o preferido, não é? E para mim, pessoalmente, é o expoente máximo da música popular em Portugal. É um património. Eu às vezes até me custa falar. Eu já várias vezes tentei fazer versões e até divulgar, mas custa-me bastante, porque está emocionalmente tão ligado, que emociona-me tanto que eu não consigo fazer nada. E além disso, eu acho que ainda bem que há pessoas a pegar nos trabalhos dele e a divulgar e a fazer novas abordagens, mas eu não consigo. Aquilo para mim digamos que é perfeito. É uma obra tão perfeita que eu não consigo mexer naquilo. Seria blasfémia, quase. Não sei, não sinto, não é pela questão moral, mas eu tinha vontade, mas eu não consigo. É quase como mexer numa coisa perfeita para quê? Só se for para estragar. Mas eu aprecio bastante quem faz, e então houve um álbum, tem a impressão que ainda foi nos anos 90, que tinha versões maravilhosas. Eu lembro dos Madre Deus, os Tubarões da Madrugada. Exato. Os Tubarões, os Madre Deus. Havia imensas versões fantásticas, e quem me dera fazer uma coisa destas. Mas isto para mim é intocável. Eu não consigo. E o José Afonso era a minha referência da música popular, era o que nós ouvíamos. Mas eu na altura não tinha consciência política. O meu pai avisava-me isso sempre, porque os discos estavam lá, havia giradiscos. Ele, depois, quando eu comecei a perceber mais de como funcionavam os giradiscos, eu não sei o que, às vezes chegava à casa e ele via que eu tinha ouvido discos, e então ficou um bocado em pânico e avisou: olha, há determinados discos. Depois tinha lá os do José Afonso, por exemplo, mais conhecido por Zeca hoje em dia, e outros não se podiam ouvir muito alto porque o vizinho era polícia. E pronto. Mas chegaram a ser importunados alguma vez? Não. Eu não sei se o vizinho era polícia. Eu não faço ideia. Acho que não era. Era só um receio. E nem tinha nada a ver com o polícia, não é? O polícia, neste caso, se calhar estaria a referir-se a ser da polícia secreta, não é? Ou da polícia política, a PIDE. Acho que ser polícia não tinha nada a ver, não é? Mas nós havíamos já me fazia uma certa confusão. Havia discos que o meu pai tinha várias versões, por exemplo dos Vampiros, tinha uma versão cantada, tinha uma versão que não era cantada. Eu achava aquilo estranho, mas porquê dois discos diferentes? Era uma versão que era censurada, outra não era. Não sei, aquilo fazia-me tudo confusão. E a explicação também do vizinho ser polícia era confusa para mim, mas eu também não questionei, vou ser franco. Simplesmente aceitei. Eu queria ouvir a música. Ok, se aquilo não se pode ouvir muito alto, ouço para mim. Não é? Mas também acompanhavas os festivais da canção. Também. Algum que tenha ficado na memória? Mais já nos anos 70. Lembro-me da Desfolhada em 69, que foi um acontecimento, pelo menos nas notícias em Portugal. A Simone foi cantar, eu julgo que foi a Madrid, no Festival da Canção, e entretanto as pessoas adoravam a música, e ela, para variar, deve ter tido 0 pontos, ou uma coisa assim. Nós tínhamos sempre esse tipo de pontuações, e chegou, pelo menos eu lembro de ver os jornais. Eu lia muitos jornais também. Eu leio desde aí dos 5 anos, eu não sei o que é que eu sei ler. Leio tudo, livros, revistas. Na casa de banho lia as Páginas Amarelas. Não sei se alguém aqui sabe o que é, não é? Do público-alvo deste programa. Inclusivamente sabia, estou à espera que um dia surja esta pergunta para 1 milhão de euros, e eu tenho a resposta perfeita. Qual era a primeira e a última empresa das Páginas Amarelas? Aliás, a primeiro e o último nome. O primeiro era Abajures e o último era Zincogravura. Portanto, eram os últimos temas das Páginas Amarelas. E aí eu brilhava. Mas dizia eu que lia tudo, e então vi que a Simone tinha sido
tinha tido um imenso sucesso entre o público português, e depois havia aquela coisa de a injustiça da Europa, são todos injustos, não sei o quê, a nossa música é maravilhosa, e ela veio do comboio, na era de avião, veio do comboio de Madrid para Lisboa e tinha uma multidão à espera, e era fotografias por todo lado, no Diário de Lisboa, na capital, no Diário de Notícias, pronto, os jornais aqui de Lisboa, que eram os que eu lia, não é? E eu lembro-me que isso ficou marcado. Bem, esta música se calhar é muito melhor do que aquilo que eu julgava. Era boa, sim, mas pronto, eu tinha também outro tipo de padrões, e era só uma música, pronto, que se inseria, digamos, mais no capítulo do music business, não é? E aí nós estávamos completamente fora, não é, de tudo. Portugal estava completamente fora desse negócio. E hoje em dia ainda acompanhas o Festival da Canção? Já não acompanho Eu lembro-me que uma vez... Não, eu depois deixei de acompanhar, depois do 25 de Abril, depois era um tema... acompanhei agora com o Salvador. Com o Salvador Sobral. Depois passei anos e anos... Eu lembro que uma vez estava em Londres, eu vivi lá nos anos 80, e o Festival da Canção passava, eu acho que era na BBC 2, assim, tipo, lá para o canto da programação, e andei à procura, portanto não havia internet, não havia nada, não é? Andei à procura e descobri, e eu emocionei-me de ver uma porcaria qualquer que lá estava a cantar, que representava Portugal. Eu disse, isto é Portugal! E aí eu percebi, se calhar a sensação que os imigrantes têm, não é? Aquilo... Epá, não interessa se aquilo tem qualidade, se não tem, é português, nós vibramos com aquilo. E pronto, e foram aqueles 3 minutos da canção, e depois desapareceu, e pronto, e nunca mais se ouvia falar de Portugal, sei lá, ali, não é? Portanto, aquilo teve ali um espaço, em prime time, ok, num canal secundário, mas pude ver ao vivo uma coisa de Portugal, durante 3 minutos, depois desapareceu. Portanto, eu compreendo isso antigamente, não é? Hoje entretanto também já estive fora mais recentemente e não tem nada a ver, não é? Portanto, Portugal acompanha-se onde quer que estejamos. Voltando à Alhandra, ainda lá moras? Agora. Eu ia te perguntar se tens acompanhado a polémica gerada pela construção da nova linha férrea. Qual? Não sei. Porque querem aumentar a linha férrea para 4 linhas, por causa dos comboios rápidos. Há alguns dias o pavilhão do Cevadeiro em Vila Franca foi palco para uma sessão pública de esclarecimento em que o Jorge Zacarias, que é o presidente da Sociedade Uterpalhandrense, assinalou que esta construção vai deixar 200 atletas dessa associação sem um espaço onde treinar. Não estava a par. Querem aumentar aquilo para quê? Para 4? Para 4 linhas, sim. Vão deitar abaixo uma série de coisas. Eu nem estou a ver como aquilo é tão estreito. Pois, só mesmo deitando abaixo. Então, mas isso vai abaixo a avenida toda, aquela avenida... Eles publicaram, tanto no Jornal do Mirante como na página da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, publicaram o projeto. Portanto, não sabendo, depois podes ir consultar para ter uma opinião melhor formada, se calhar. Ok. Não tinha noção. Mas, fora isso, já tiveste grandes memórias da Alhandra, nomeadamente ter vislumbrado um OVNI, não é? Um OVNI? Sim. É o que tu vais buscar. É muito curioso isso, porque eu acho piada a esse facto de ter visto o OVNI pelas consequências posteriores que me levam a pensar sobre o que é a memória e o que é que nós guardamos, o que é que não guardamos. Eu estava com vários amigos meus do liceu na altura. Nós, nessa altura, íamos à noite para o cais, comprávamos umas garrafas de vinho verde e pão quente que se vendia numa padaria, comprávamos manteiga, portanto, eram umas carcaças, já não lembro, mas umas carcaças enormes, não estou a falar de carcaças tipo cacetes. Nós metíamos 125 de manteiga dentro daquilo, para cada um, aquelas carcaças grandes, não sei como é que aquilo se chama agora, não é? Tipo pão, não sei o quê. E depois ficávamos ali a falar, a debater os assuntos do momento e as nossas coisas, o que viesse ao tema. E nós vimos ali, isto antes de começar a beber, é já para avisar,
E do lado, portanto, isto nos anos 70, do lado de Espanha, do outro lado do rio, vi uma luz que vinha daí, depois a uma altura considerável que, pá, não sei, se fosse hoje poderia dizer, se calhar que seria um satélite, mas era uma luz que vinha de lá e depois mais ou menos por cima das nossas cabeças fazia um ângulo de 90 graus e virava para o lado de Lisboa. E digamos que foi isso é que me espantou. Não só, uma luz àquela altura também nunca tinha visto, nunca tinha visto satélites. Hoje em dia já se vê, até a estação orbital no campo vê-se passar. Pronto, eu tenho mais ou menos noção, porque eu gosto muito de astronomia, já tive um telescópio quando morava aqui perto desta zona, e tenho um bocado de noção, e a memória que eu tenho é que não foi só uma luz, depois passaram mais de umas 7 ou 8 a fazer exatamente a mesma coisa. Bom, o que é um OVNI? Um objeto voador não identificado. Para já nem sei bem se era um objeto, mas pronto, acho que é a única definição que cabe nisso. Eu não estou a dizer que acredito ou que deixo de acreditar, mas... Não estás propriamente a dizer que era um grupo de alienígenas a tentar invadir a Terra. Era uma coisa que não identificaste. Está no próprio nome. Não, eu nunca disse isso. Aliás, eu não acredito nisso dos alienígenas a invadir a Terra. Se quiseres podemos ir por aí. Não acredito nada disso. Acho que não tem sentido nenhum. Eles já cá estão, na minha opinião. E não estão, muitas vezes nem sequer estão nas nossas 3 dimensões. Estão noutras. Mas pronto, eu desde que comecei a ler sobre a física quântica percebi que se calhar é por aí. Mas dizia eu que qual é a consequência disto? Nós ficámos durante semanas a falar disto. Foi um caso que nos ocupou depois nas conversas sempre que íamos para lá à noite. Eu nunca mais os vi. E passado uma série de anos, agora tipo mais recentemente, sei lá, 10, 15 anos, não sei o quê, fui encontrando pessoas que estavam lá e perguntando, que achei curioso, não é? Tu lembras-te daquela noite, não sei o quê? Ninguém tem memória. Nós passámos semanas a falar daquilo e ninguém tem memória daquilo. Eu acho isto muito curioso. Que assim, epá, eu tenho a certeza, não fiquei maluco, mas eu acho que acontece, eu conheço outras pessoas que também já viram, e este tipo de assuntos é assim, quando uma pessoa não consegue digerir a informação, quando não está preparada, aquilo acaba por se desvanecer da memória, porque não há referenciais para a manter, e quando é demasiado complicado, a pessoa acaba por deitar fora a memória, porque para mim o cérebro funciona como um computador, e tens aqui no hardware, tens as coisas mais importantes da tua vida, no software são aquelas memórias que tu precisas só para o dia-a-dia, e aquelas mais importantes ficam no hardware. E depois tens a reciclagem, que é aquelas que não interessam para nada. Tens de fazer uma reciclagem, porque isto tem um limite. E tu provavelmente, sei lá, um dia ao dormir, inconscientemente tu vais buscar aquela memória, umas luzes, uns ovnis, não sei o quê, pá, isto não serve para nada. E sai para fora. E entretanto, depois, ao nível do consciente, nós perguntamos sobre isso, a pessoa já nem se lembra. Não. Porque entretanto também já tirou a memória porque não conseguia, aquilo não servia para nada. De facto não serve para nada. Mas para mim serve, porque eu sempre gostei de questionar o que é que estou aqui a fazer, o mundo. Eu gosto disso. Isso é que me excita, saber como é que as coisas funcionam em profundidade. À superfície toda a gente constata. E além disso os nossos sentidos enganam-nos. Portanto, eu nem sequer posso confiar nos sentidos. A coisa mais confiável, digamos, será a ciência, a matemática, não é? Porque fazem-se as equações, aquilo está provado e depois pode ser completamente contraintuitivo. Não é? Não tem nada a ver com a nossa experiência prática, mas é a realidade. Portanto, eu nem sequer nos sentidos confio. Confio mais na ciência, que vai também andando aos pedaços, não é? E eu percebo isso. Mas da pessoa não entender, eu fiquei com a memória porque gostava de saber o que era e como é que as coisas funcionam. E entretanto, todo esse tipo de memórias que eu tive no passado foi encaixando, à medida que eu fui crescendo,
e tendo outras experiências, mas sobretudo lendo divulgação científica, começaram a encaixar e a fazer sentido em muitas coisas. E é por isso que eu acho interessante. Esta nunca me esqueci. Continuando pelos confins da memória, lembras-te dos primeiros tempos a tocar em bares? Eu lembro. O que é que me podes dizer sobre o Very Nice Pub em Vila Franca de Xira? O Very Nice. O Very Nice tem boas memórias. Deixa-me só salientar, chegaste a fazer umas noites dedicadas a Love Songs e a Old Rare Blues. Old Rare Blues não era eu sozinho. Porque eu nunca tive... Eu sempre toquei todos os instrumentos, mas sou medíocre em todos. Não, é um facto. Eu gostava muito de blues e country, e eu tocava era com dois exímios guitarristas de blues, não é? Portanto, eu cantava Muddy Waters, todo o repertório de blues e também alguns countries. Lá no bar acabava por funcionar. Pronto, isso tinha impacto, porque não era uma coisa muito comum nos anos 80. Nós também tocámos aqui em Lisboa e tínhamos imenso sucesso. Corremos os bares todos dessa época, o Cantador Moro, o Berro, já não me lembro, outros bares. Em Vila Franca, pronto, como eu morava ali, eu era amigo do Seitil, que era o dono do bar, e também do Pedrosa, vou agora lembrar. Pedrosa, que é do Vila Franquense, ou foi, eu não sei o que é, diretor, uma coisa assim. Eu comecei lá a fazer as minhas palhaçadas, porque eu fui desafiado para isso pelo Seitil, que eu conhecia, pronto, de fazer estas brincadeiras que eu já na altura fazia em privado. Comecei lá no liceu, não é? A fazer versões, pastiches, basicamente era um repertório a gozar com tudo, para além de algumas coisas, pronto, algumas versões de Beatles e não sei o que, a sério. Mas isso era uma coisa que cativava tanto a malta nova como, pronto, uma malta também de, sei lá, com outro tipo de cabeça. Não diria que fosse muito popular ao nível do mainstream. Mas ele gostava daquilo, convidava-me para lá ir cantar. Eu lembro-me que as reações eram muito curiosas na altura. Ninguém entendia nada daquilo, a maior parte das pessoas. Eu ficava ali a cantar, eu várias vezes dizia, mas para que é que eu venho para aqui? Não sei, mas isso é giro, eu gosto assim. Quer dizer, eu venho para aqui porque o dono gosta, mas o público está-se borrifando para aquilo que eu estou a fazer, quando não é negativo. Porque muitas vezes, eu via coisas absolutamente surpreendentes do tipo, acabava de fazer uma pastiche de um tema qualquer, e no fim, as pessoas vinham ter comigo e diziam assim, a letra não é nada disso, isso não é assim. Estás a cantar com outra letra. Assim, o que é que uma pessoa responde a isto? Assim, mas alguma vez ameaçaram de porrada? Não. Não, mas era indiferença. Mudou tudo a partir do momento em que o Hermano José fez o tal canal. A partir daí a minha vida mudou toda nesta área. Porque de repente eu julgo que as pessoas continuaram sem perceber as piadas, mas já tinham medo de parecer parvas. Sim, francamente, eu acho que foi isso que aconteceu. E então já estava tudo... Se calhar aquilo tem piada. Eu não estou a ver o que é, mas... Pronto, e então já estavam abertas. Já não era mau estarem abertas. E a partir daí, a minha carreira nos bares e neste género do que eu fazia mudou completamente, graças ao Herman. Isto é uma carreira que tu começas antes ou depois de abandonar o curso de Línguas e Literaturas? Foi em simultâneo. Eu estava, pronto, depois quando fui para o curso de Literaturas Modernas, na variante de Estudos Portugueses. Depois comecei a ter mesmo muitos espetáculos, e digamos que o meu hobby, a vocação para a música era superior a isso. O curso não me entusiasmava minimamente. Eu tive um problema porque eu gostava era ter ido para a História. E eu fiquei com uma disciplina atrasada de Filosofia no liceu, e então na primeira leva, eu já nem lembro qual é o nome técnico da coisa, as vagas de História no público encheram todas, e minha mãe disse logo, eu privadas não pago, e só havia vagas na privada, portanto em História. Isso, bom, eu com estas nucleares, o mais interessante que há aqui, o Direito nunca iria, por exemplo.
as minhas disciplinas davam para direito, mas direito é um horror. E eu pensei, bom, estudos portugueses, sempre tive um grande apreço por literaturas. Quem é que são os teus escritores favoritos? Sei lá, são tantos. Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro. Eu gosto muito de poetas. Porque a poesia digamos que é música com palavras. Há muitas pessoas que acham que poesia que é, por exemplo, olha, está aí um poema, música, isso é muito difícil, não é? Porque o poema tem uma música própria, o poema em si já é uma música. Eu por acaso estive agora, foi o ano passado, editei digitalmente um trabalho a musicar poetas portugueses. Que é o Gemar que eu ia perguntar mais à frente. Aquilo demorou-me anos, não é fácil. Bom, eu estava a falar de poetas, mas também, sei lá, de outro tipo de literaturas. Neorrealismo, nada? Por causa de Vila Franca. Sim, não, mais ou menos. É porque eu ia perguntar se achas que aquilo que o Alves Redol deixa para a posteridade é o Gai Beus ou a estátua anatomicamente correta que meteram em Vila Franca. Ou o quê? Desculpa. A estátua anatomicamente correta. O que é a estátua anatómica? Nunca viste a estátua de Alves Redol em Vila Franca? Não. Que ele está completamente nu. Não vi. O grande ex-libris da cidade há cerca de 20 anos. É onde? É junto à pastelaria. Não me recordo agora do nome da pastelaria, mas é na avenida principal, na avenida com o nome dele. Tens lá uma estátua de Alves Redol em que ele está completamente nu e anatomicamente correto. Portanto, não fazia ideia. isto foi na alta quando meteram lá a estátua, gerou alguma polémica, porque havia muita gente que não queria ver ali um senhor nu. Mas isso foi em que ano? Já não me recordo, mas foi há 2 décadas, sensivelmente. Não, pois é que eu não moro lá naquela zona há muitos anos. Eu agora fui para lá por circunstâncias da minha vida, nomeadamente a minha mãe, que já tem 87 anos, e para lhe estar a dar apoio. Mas eu passei, sei lá, para aí em 79, 80, e voltei agora. Portanto, agora, mais recentemente, há uns 5 anos, 6, né? Há todo um historial que me passou ao lado. Mas falando de história, há uma banda de Vila Franca com a qual colaboraste que são os Piso Liso. Sim. Uma banda que teve alguma popularidade com o Bomba Nuclear Não. Em que moldes é que tu colaboravas com o grupo? Porque não eras propriamente membro, não é? Eras um colaborador à parte. Não entrei depois. Portanto, esse sucesso já tinha sido feito, não tem nada a ver comigo. Entrei depois para fazer espetáculos. Como é que eram os espetáculos na altura? Caótico. Mas também tinha a ver com a época. Embora noutras bandas não fosse tão caótico por onde eu andei, mas ali é melhor definir assim, como caótico. Como é que era a vida de banda, a vida noturna nos anos 80, depois do boom do rock português? Era muito interessante. Eu francamente não tenho saudades, mas era mesmo muito interessante. Não tenho de quase nada do passado, mas era muito interessante, serviu como experiência de vida. Nós íamos tocar muito ao Rock Rendezvous, eu fui lá com várias bandas, com os Piso Liso, fui com o Go Grau, fui com essa banda do Old Rare Blues. Aliás, era um trio, mas depois também tínhamos uma banda que era os Phoenix, IBM, que era International Blues Machine, porque na altura havia aquela moda dos nomes que era com siglas, e então nós IBM, pois, mas isto é de blues, não tem nada a ver, IBM remete para coisas de computadores, então pronto, fica Phoenix. E então aquilo, correram os nomes, as bandas, e eram... eu lembro que houve lá uma vez um grande espetáculo no pavilhão do Cevadeiro, não é o nome? Que era uma mostra qualquer do rock nacional. Foram lá todas as bandas que existiam, que era do Jornal Musicalíssimo. Exatamente. Estou-me agora a lembrar. Era qualquer coisa, o show Musicalíssimo, uma coisa assim.
E lembro que aquilo era uma grande confusão. Por exemplo, desapareceu-nos um sintetizador que alguém levou. Depois, acho que o nosso roadie, estou-me agora a lembrar, também, aquilo foram vários dias, o nosso roadie depois abarbatou-se a um. Do tipo, isto é tipo como aqueles, riscam-nos o carro, agora também risco um qualquer, um random qualquer. Olho por olho. Só para me pagar. Ele ficou com aquilo. Depois, eu não sei se, tu és parva, tanto, mas vais roubar isso. E depois não é só ter uma coisa que não é nossa, por isso aquilo estava lá tudo ao molho, não é? Portanto, a gente nem sequer sabia bem de quem era aquilo. Depois era as circunstâncias que era, e se alguém tivesse visto, obviamente que iam apontar para nós, ou do tipo, na altura não gravávamos, não é? E assim, nós vamos tocar ao vivo e depois aparece o sintetizador, assim alguém vai reparar logo, não é? Não podemos ficar com isto. E tanto foi que depois houve alguém que realmente contactou, que eram os legítimos donos, e que foi uma vergonha. Eu nem quis lá estar na sala de ensaio, depois eles vieram, eram do Porto ou não sei o quê, vieram cá abaixo, levaram o sintetizador, assim, tiveram que dizer, o roadie foi por engano, que meteu, não sei o que, a gente nem tinha sintetizador. Uma vergonha. Era tudo ao molho, era, digamos que era caótico o ambiente. E pronto, e também noutras áreas, eu, por exemplo, eu nunca me meti por substâncias estimulantes. Sempre odiei isso. Mas testemunhaste de alguma forma esse? Experimentei. Porque eu pergunto porque na semana passada nós tivemos com um convidado o António Manuel Ribeiro, do UHF, que abordou a questão das drogas duras que na altura dizimaram, diz ele, uma série de bandas de rock português. Pois, nas que eu tive experiência nunca foram tão duras. Normalmente era com haxixe e coisas assim. Eu de vez em quando experimentava, ainda por cima eram os cachimbos, faziam com uma prata ou não sei o quê. E aquilo dava-me uma dor de cabeça brutal. Eu ficava, pronto, porque eu acho que aquilo tem muitos, como é que se diz, aquela substância que está nos frutos vermelhos também. Como é que... antioxidantes, mas flavonoides. E eu não posso, aquilo bate-me aqui nas veias do cérebro e qualquer efeito que pudesse ter, que eu nunca senti, para ser franco, de estimulante ou de ser agradável, nunca senti, só me fazia sentir mal, aquilo era horrível. E então, sabes, quando somos jovens queremos enturmar, isso muitas vezes é que leva às pessoas a chamada peer pressure. Exatamente. Que eu sentia já de miúdo, eu a querer ser integrado, não é? E ser um freak. Eu passei uma grande parte da minha vida a tentar agradar, entre aspas, a sentir-me integrado, embora nunca me sentisse integrado em nada. Mas a adolescência é feita dessas coisas. Ninguém gosta de ser um freak nesse sentido, não é? Queremos ter sempre um clã, uma tribo qualquer a que pertençamos. E eu tive várias dificuldades nesse aspecto quase toda a vida. E nessa altura, com isso, eu tentava, eu esforçava-me por fumar aquelas coisas. Mas aquilo era horrível para mim. E houve uma altura que, pronto, eu faço parte da banda, gosto de vocês, mas não insistam mais com isto, por favor. Porque eu fico de rastos. Parte-me todo. No final dos anos 80, partes para Londres. Porquê? Primeiro. Olha, foi uma aventura. Eu tinha na altura tinha umas ideias com umas maquetes que podia fazer umas músicas e tentar uma carreira lá. Foi tudo ingenuidade. 2 temas, pronto, gastei todo o dinheiro que tinha em estúdio a gravar 2 temas, não dava para mais. Fizeram uma cassete, ok, e agora com isto eu chego lá, depois mostro editoras, eventualmente depois alguém, isso é fixe, mas não sei o quê, depois contactam para outra coisa, mas não sei o quê, ou então pedem para fazer mais, e pronto, e a realidade não tem nada a ver com isso. Mas tiveste lá uma banda que eram os Match Marvel. Sim. O que aconteceu foi que
eu tinha lá uma amiga da minha mãe que morava lá, trabalhava eu tenho a impressão que era na American Airways, era hospedeira de terra e tinha contactos em editoras, não sei como, conhecia 2 ou 3. E então eu fiquei lá uns tempos em casa dela, levei as cassetes e depois andei a distribuir a vários contactos e outros. Portanto, na altura a única coisa que havia de referências seria, sei lá, os jornais de música, o Melody Maker, o New Musical Express, e depois umas revistas, porque não havia internet, nem havia páginas amarelas. Então enviei para os contactos dela, enviei para outros que descobri, e de todos tive resposta. É curioso, porque em Portugal, se fizesse isso, nem me respondiam. Portanto, de todos tive resposta e de todos, foi uma altura horrível para a indústria musical inglesa. Na altura, tudo o que vinha de interessante era dos Estados Unidos. Ali não se passava nada. Eu lembro que na altura o grupo mais badalado daquela época era os Curiosity Killed the Cat. Ouviste falar? Nunca ouvi falar. Era se calhar uma espécie de proto-boys band. O que aconteceu aqui? Eu caí logo no buraquinho que estava aqui no chão. Era acho que nem havia boys band na altura, mas era já um avançar por aí. Eles eram todos músicos, não é? Depois, mais tarde, nos anos 90, é que começaram aquelas bandas que nem sequer eram músicos. E isso era o mais interessante que se fazia ali. O resto era tudo do outro lado do Atlântico. Era o Bruce Springsteen, a Madonna. Eu estou a falar do mainstream. O Prince. Estás a falar do mainstream, mas o mainstream não é o teu único gosto. Não. Porque eu sei que tu gostas dos Ken. É lá! Então ouviste aquela entrevista? Não, fui ao teu Instagram onde dizias que chegaste a fazer uma versão da Vitamin C. Ok, não é de todo o meu gosto. Eu não ouço mainstream. Não estou a dizer isto por ter algum complexo. Não estou a dizer isto por ser um gajo pretencioso. Não gosto. E então também cheguei a uma idade em que agora já posso assumir. Embora, pronto, agora com esta exposição pública tenho que ter cuidado com algumas coisas, mas não tenho interesse nenhum. Não tenho interesse nenhum, porque há aqui coisas fundamentais que nós temos que definir já na conversa, que é assim, uma coisa é a música, outra, música no sentido puro, artístico, estético do termo, e outra é o negócio da música. E no negócio da música, sobretudo da música popular, há muitos anos que andamos a viver de arranjos, que é uma coisa diferente de composição. Portanto, não há nada novo ao nível da composição há 30, 40, 50 anos. O que há são truques de estúdio, são arranjos. Agora é a moda dos arranjadores. Por acaso há já agora vou definir-me aquilo que eu acho mesmo. Há um musicólogo, Roland Candé, que diz que a música que nós dizemos que é música popular, vulgo pop, não é? Pop, rock, não sei o quê, que é música de variedades. Eu quando li aquilo fiquei fascinado. É que realmente é música de variedades. E no fundo é o que eu faço. Eu faço música de variedades. E acho que qualquer outro artista que anda neste meio da música de variedades, por exemplo, que se leve muito a sério, é um tolo. Porque nós, no fundo, andamos todos a fazer música de variedades. Isto não é música erudita. Isto é música para entreter, que tem, sei lá, um comprimidinho de vez em quando, de qualquer coisa para pensar, ou é uma brincadeira, um trocadilho com uma ideia que depois pode levar as outras pessoas a pensar no que estamos a dizer, mas cada vez menos também há espaço para isso. Não há espessura intelectual, e sobretudo hoje em dia, para as pessoas verem na música ou nas mensagens, entre aspas, que são transmitidas através da música, qualquer coisa que passa além dos 2 segundos, ou de uma mastigar qualquer coisa e depois deitar fora, não é? O que há é outra coisa diferente, e por isso é que tem a ver com o ser musical e de variedades, que é, as pessoas fixam-se no vocalista, na imagem que tem a banda, no género de som, entre aspas, que no fundo é uma coisa construída por produtores e por arranjadores, não é?
para se distinguir dos outros. E assim, a minha tribo é aquele som. Fazem aquilo. Por exemplo, os YouTube. Os YouTube, para mim, começaram genuinamente, tipo, os 2-3 primeiros álbuns, e depois tornaram-se uma caricatura deles próprios. Porque depois... Não gostas do Joshua Tree? Gosto. Esse é o quinto. É o quinto. Ok. Então estava a generalizar muito por alto. Vamos fazer assim, os YouTube dos anos 80 até 92. Sim. Depois, a partir daí, o que é que eu vejo? O que é o som dos YouTube? Portanto, os YouTube é o quê? É o Bono, é o guitarrista, agora não me lembro o nome. The Edge. O The Edge. Enfim, é aquilo tudo que está associado a uma memória boa dos primeiros discos, que eles eram irlandeses, que eram rebeldes, que tinham um som característico, e depois aquilo começou-se digamos, a esticar no tempo. Começou-se a esticar... Depois, entretanto, comecei a perceber, peraí, o som dos YouTube é sempre aquela guitarrinha com delay. E com reverb e delay. Isto é o som, isto é um truque de estúdio. Quer dizer, tem piada para umas vezes, mas depois não passa daquilo. E depois eles andam todos a vida inteira e depois, entretanto, também vai esvaziando o conteúdo, porque, entretanto, ficaram milionários, porque, entretanto, depois já perdeu aquilo tudo, não é? Do serem rebeldes irlandeses. Não que tenha mal, não é? Uma pessoa não tem que ficar sempre na mesma, mas evoluir. Eles não evoluíram, na minha opinião, ficaram parados. O que às vezes é pior do que evoluir. Ficar parado às vezes é pior do que regredir. Porque é quase como se, neste momento é quase como se fossem zombies, porque estão lá os corpos, mas a alma já foi toda. Isso para mim é terrível. Então, e o que é que te tem entusiasmado que tenhas ouvido fora do mainstream nestes últimos tempos? Que eu me lembro de nada. Eu volto sempre aos clássicos. É como às leituras. Eu acabo sempre de voltar aos clássicos, porque acho que há hoje em dia clássicos, ou pronto, de certa forma eruditos. Eu ouvi um disco recentemente do Joe Hisaishi, nunca consigo dizer o nome, que conduz como é que ele se chama? O Steve Reich, que é um músico minimalista e modal também. Eu gosto muito de música minimalista, do Terry Riley, o Vin Steve Mertens, Reich, o Philip Glass, o Steve Reich. E houve um disco do ano passado que eu achei muito interessante, também gosto muito do Joe, e Hisaishi, acho que é o nome. E Hisaishi, o japonês que fez a banda sonora de uma série de filmes japoneses. Por exemplo, que eu entrei como a dobrar e fiquei maravilhado. Bom, isso foi foi o último disco que eu ouvi. Por acaso até ouvi recentemente na Antena 2 e fiquei impressionado. E pronto, e entretanto depois fui procurar. Agora tenho que ver se compro, porque também já não há formatos físicos, não é? Não sei bem, eu não tenho nada, não uso nada. Tenho que pedir se calhar à minha filha para me comprar e depois enviar, mas não faço ideia. Então, vamos passar então para a Fúria do Açúcar, que nasce no início dos anos 90. Mas antes da tua entrada era um projeto diferente, não era? Havia a parte da música e depois intercalavam com sketches. Antes da minha entrada? Tu és membro fundador? Sou. Ok, então aqui a internet já me falhou, porque o que me apareceu foi que não só entraste depois. Não. Ok, então fico corrigido. Ok, então a Fúria do Açúcar é uma consequência do que eu fazia sozinho nos bares. E eu sempre testei estar sozinho, não só porque não tenho competência técnica como instrumentista, e então comecei a variar, um bocadinho a disfarçar e ao mesmo tempo a perceber que funcionava esse tipo de coisas, portanto, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Atenção, eu tenho gostado de fazer, se eu não gostar de fazer não vale a pena. Sentia o feedback, aquilo alimentava-me de certa forma, dizer aquelas palermices, e tinha digamos, uma substância musical. E eu comecei a fazer este tipo de trabalho no bar do Chapitão, que era
as coincidências da vida, que era da mulher do Zeca Afonso. Nunca, pronto, acabei por conhecer pessoalmente a mulher de um dos vultos para mim da música portuguesa. E eu fazia aquilo sozinho, este tipo de trabalho. Havia lá uma peça de teatro no Chapitão que quando os atores acabavam a peça iam lá para baixo para o bar, ainda vinham com aquela energia toda, e dois deles, o João Dirlé e o Renato Solnado, de vez em quando ajudavam-me lá, faziam, digamos, uma coreografia do que eu estava a fazer. E eu sentia-me bem porque estava acompanhado, porque são atores, e aquilo dava um colorido diferente àquilo que eu estava a fazer. Até que houve uma altura que eu disse assim, pá, porque é que a gente não faz um grupo disto? Na altura não havia referências, depois mais tarde soube que era qualquer coisa como café-concerto. A gente nem sabia o que é que estava a fazer. E então nós montámos um repertório. Portanto, eu mais 2 atores, eu também tinha um sintetizador que de vez em quando saía com algumas coisas já sequenciadas, eu tocava por cima, portanto, aquilo musicalmente estava lá, mais ou menos, não é? Mas vivia basicamente da performance ao vivo das nossas representações. Portanto, seria, sei lá, um teatro musicado. E funcionou assim, e depois começou a ter imenso sucesso aquilo. Nós íamos para todo lado, tocávamos em todos os bares. Houve uma altura, nós andámos para aí 2 anos e tal a tocar quase todas as noites em todo lado. Sim, vocês deram imensos concertos na Gartejo. Não, isso já foi depois. Já foi depois. Já. Mas nesse formato ainda fizemos primeiras partes de bandas a sério. Eu lembro, por exemplo, dos Ritual Tejo, em que era tipo, imagina, um palco gigantesco que supostamente depois seria ocupado por vários músicos e tinha teclados, bateria, baixo, não sei o quê, e ali era um sintetizadorzito, um tipo com uma guitarra e 3 macacos ali à frente, uma coisa minúscula, tipo ali a cantar umas piadas e sem sustentabilidade musical por trás, não é? Com uma banda a tocar. Mas mesmo assim chegámos a fazer espetáculos assim. Quais é que eram as reações do público? Eram fantásticas. Principalmente nessa parte de fazer as primeiras partes de bandas, entre aspas, mais sérias. Era fantástica porque os anos 90, se tem uma coisa boa, é que havia abertura para o que viesse. Não é? Podia ser a coisa mais absurda que já uma vez tinham visto, mas havia abertura para isso. E isso eu acho interessante, porque é isso que nos distingue, digamos, dos robôs, ou dos robôs emocionais, ou dos pensamentos formatados, é estarmos abertos e equacionarmos o que é aquilo, pensarmos. Nessa altura tenho uma certa saudade dos anos 90 em relação a esta frequência de pensamento. As pessoas estavam abertas e muito do nosso sucesso teve a ver com as pessoas estarem abertas e aceitarem e depois quererem mais, não é? Hoje se calhar seria impensável, não é? É esquisito, tipo 2 segundos, isto é muito estranho, passa à frente, portanto a gente nem sequer apareceria, não é? Nunca. Vocês lançam o vosso primeiro álbum homónimo em 96, e ainda te lembras de como foram as gravações? Lembro. Foram altamente experimentais. E isso era uma coisa que eu sempre tentei fazer nas produções, em todos os discos. Nos últimos já nem tanto, mas naqueles primeiros anos nós fomos contratados nós tocávamos na Gartejo. Pronto, então fazendo a história ali, houve uma altura que nos cansámos daquele formato. Eles eram atores, eu era músico, e também não havia... Foi o cansaço e foi também as perspectivas de futuro. O que é que nós vamos fazer com isto? Isto não tem viabilidade para nada. Quer dizer, o próximo passo será o quê? Fazer espetáculos no casino? Ter um programa de televisão? Quer dizer, não passaria daquilo. Na música as coisas estão mais formatadas. Uma pessoa começa com uma banda, depois faz espetáculos, depois edita. Quer dizer, há um caminho pela frente. E ali não estávamos a ver, mas foi sobretudo o cansaço. Todos nós estávamos cansados daquele formato. E então eu resolvi
pegar no que já existia, portanto, no historial, e reformular. E arranjei músicos competentes para me acompanhar. E então, digamos que aí há uma mudança de paradigma. Deixa de ser teatro musicado e passa a ser mais música, vá lá, encenada. Porque ainda mantínhamos muitas características antigas de encenar as músicas, até porque muitas delas eram versões e então necessitavam também de um toque da pessoa que está a interpretar. Portanto, não é música. Lá está aquilo que eu digo, a diferença entre música como arte, música como este meio, não é? Do music business, que é as composições hoje em dia não são indissociáveis da banda que as toca, da figura que têm, isso não é propriamente música, porque a música vive só por si, porque se não tivesse a imagem, se não tivesse aquele marketing todo da pessoa que está a interpretar, da banda que é, do historial que tem, se calhar não era a mesma coisa. E portanto eu faço sempre esse filtro. E nós assumimos isso desde o princípio. Ok, isto é uma banda para entreter. Depois começámos a tocar na Gartejo, eu pensei assim, bom, o melhor sítio em Lisboa é a Gartejo. Ok, vamos tocar lá só uma vez. Pois aceitaram-nos, como é óbvio. Senão nunca chegaram a fazer, e corrija-me se estiver enganado, concertos de Natal, concertos de fim de ano. Sim. Em vários sítios. Para empresas, para, sei lá, autarquias. Tocávamos em todo lado. E aquilo tinha sucesso. Até fizemos campanhas políticas. Fizemos uma do Guterres, quando foi para primeiro-ministro. Fazíamos também, acho que também fizemos uma vez na Câmara de Loures, da APU. Chegámos a fazer também para o PSD. Que foi para tudo. Menos extremistas e tal. Isso é uma coisa. Bem, mas na altura também não havia. Não havia isso. Vocês, a Fúria do Açúcar, explodem popularidade numa época em que, ao contrário de hoje, ainda se vendia CDs. Sim. Os royalties à altura chegaram para quê? Comprar um carro, comprar uma casa? Chegaram para o folclore. Pois é que estávamos a receber. Não, aquilo nunca teve vendas astronómicas. Nunca nenhum. Eu tenho a impressão que houve um que chegou a prata, ou seja, era 10 mil, mas até foi irrelevante porque foi o que nós tivemos a impressão que vendeu menos e que já foi o quarto, que era um de remisturas. Eu nem percebi muito bem isso. Mas os outros todos que têm esses supostos êxitos, em termos de vendas de CDs, nunca atingiram números significativos. Tu no Facebook até brincaste que se calhar a culpa era do nome, por causa que tinha o artigo A Fúria do Açúcar e as pessoas iam procurar era no F. Por acaso aconteceu. Diziam-nos várias vezes isso. Não, mas não estou a dizer que fosse por causa disso, até porque as compras são por impulso, não é? E quem quer, compra logo. O problema é que houve ali algumas coisas que não funcionaram bem, nomeadamente a articulação entre o marketing da editora e o armazém e as vendas. Houve ali qualquer coisa que nunca funcionou bem, mas eu vou ser franco, eu também não os culpo assim muito em algumas coisas, porque de facto era difícil de catalogar a banda. Eu hoje olho para trás e assim, aquilo não sei bem o que era, embora tivesse aparecido num momento em que havia várias bandas supostamente engraçadas, não é? Quer dizer, nós já fazíamos isto há vários anos e depois constatamos que na altura também havia outras e houve o interesse das editoras. Pronto, é um nicho de mercado, ok, vamos explorar isto, de contratar todas as bandas. Se calhar algumas nem sequer estavam nessa área e passaram a estar porque viram uma oportunidade. Eu não faço ideia, nós já fazíamos aquilo. E portanto gerou-se, digamos, uma espécie de um movimento de bandas que seriam engraçadas ou que contariam umas piadas, não sei o quê. E nós vamos nessa nomeadamente leva. Talvez o Zenapá 2000. Sim.
Numa das suas passagens por este mesmo podcast, o Manel João Vieira disse que às vezes é abordado na rua por gente que lhe pergunta se é o gajo que canta Eu Gosto é de Verão. Eu vi isso. Eu vi isso. Opa, pois há muita confusão, né? Mas as pessoas não têm culpa, não é? Isso é o que é. As coisas são como são. Eu durante anos, por exemplo, com a televisão, passaram anos a chamar-me Nuno Melo. Eu lembro-me que o Rui Unas contou-me que toda a gente julgava que o que era às vezes confundiam-me com ele. O Rui Unas, isto ao princípio, não é? Assim, pá, mas como é que é possível? Mas pronto, a imagem no inconsciente coletivo é uma grande confusão. Por exemplo, com o nome, eu sempre fui Nuno Melo, não é? Ninguém diz João Melo. Eu lembrei-me que o Nuno Melo que eu conheci, infelizmente já falecido, conheci num programa, dizia que lhe chamavam João Melo. Calhar deviam ter trocado de carreiras. Pois não, que ele era muito bom naquilo. Falando, já que mencionei Manel João, o que é que achaste da candidatura presidencial dele? Achei muito bem. Fui um apoiante da primeira hora. Aliás, eu tomei mais conhecimento agora do Manel João recentemente, porque eles convidaram ano passado para fazer um espetáculo no São João com eles no Porto, e foi daí que foi o clique todo, vou confessar. Eu achei aquilo tão divertido. Epá, aquilo é mesmo divertido, e eu comecei a sentir cá dentro, assim, epá, isto se calhar, porque eu já tinha posto de parte a história desta banda. Embora tivesse os músicos sempre regularmente a ligar-me, podíamos fazer um coliseu, podíamos fazer isto, podíamos fazer aquilo. Eu assim, pá, não sinto o clique cá dentro, não vale a pena, não é? Porque estar a fazer por fazer é quase como se fosse uma caricatura. E além disso, o regressar, como eu disse há pouco, eu não tenho particular apreço pelo passado. Prefiro viver o presente e o futuro. O passado está lá, não vale a pena negar, não é? Mas eu estou sempre a olhar para a frente, e uma das coisas que mais me assustaria era que a banda se tornasse uma banda de tributo a ela própria, que é o que eu vejo noutras bandas, na maior parte delas, que estiveram afastadas e depois regressam e depois ficam a fazer aquilo que era outro conceito que eu tinha muito medo há uns anos, e que era sei lá, agora já estou nessa fase, não é? Mas de antes, que eu via entrevistas a grandes artistas ou a desconhecidos, nos desconhecidos ainda é mais interessante, que diziam assim, então, e há quanto tempo, não sei o quê, e eles diziam sempre, pá, tenho 40 anos de carreira, e diziam aquilo como se fosse um posto, não é? E eu assim, pá, 40 anos de carreira, mas raramente ou nunca ouvi falar dele, e não sei o quê, onde é que foi. Epá, eu às vezes punha-me na pele do entrevistador, não é? Do jornalista, e assim, 40 anos de carreira, então andas aí há 40 anos e ainda não passaste disso? É sempre a questão que me sugeria, não é? Portanto, eu até tenho um bocado de medo de dizer, tenho receio, não é? De apontar o número dos anos. Eu preferia que fosse ontem. Olha, aparecia ontem, não é? Isso de estar a falar dos anos de carreira assusta-me um bocado, porque no fundo em Portugal o mercado também é tão pequeno que nós batemos no topo, quer dizer, há um limite para as vendas, para os espetáculos, para a exposição mediática, batemos no topo, e depois o que é que se segue? Mais do mesmo, é fazer mais um disco, depois é fazer promoção, depois é fazer espetáculos. Isto para mim faz-me lembrar uma corrida de Fórmula 1, andamos sempre ali às voltas, e eu gosto mais de safaris, assim, o que é que vem a seguir? Não, qualquer coisa inesperada para me sentir estimulado a qualquer coisa, agora mais do mesmo. Portanto, foi tudo um bocado complicado, e se não fosse o clique que eu tive com o espetáculo deles, porque no dia a seguir, um deles da banda ligou-me, e foi também outra coisa que eu percebi, que às vezes o universo conspira de certa forma descontrolada para nós próprios. Ele ligou-me, um da banda, outra vez com aquela ladainha, ele nem sabia que eu tinha feito aquilo. Mas nós podíamos fazer e mais. Agora temos o interesse de uma agência que estava interessada em relançar. Olha, Ruca,
para, não é preciso dizer mais nada, conta comigo. A sério? O que é que aconteceu? Assim, fez-me o clique, bora. E, entretanto, depois, ele nessa noite criou um grupo de WhatsApp, toda a malta que passou pela banda queria entrar neste projeto. E foi mais uma coisa, mas o que é que se passa? Está tudo... Toda a gente tem interesse. Assim, à partida até parece que eu quero o que tinha menos. E depois percebi que tinha realmente gosto e que toda a gente à minha volta estava na mesma vibração. E agora parece-me imparável. Preparado para ter 2 anos pela frente, pelo menos. E serias capaz de te candidatar à presidência como Manuel João fez? Não, é uma grande responsabilidade. Estávamos a falar dele. Entretanto, nós continuámos. Eu sempre tive contacto com ele, mas nunca foi tão chegado. E agora, desta última vez, talvez por causa das idades, eu não faço ideia, ficámos a falar sobre imensas coisas, sobre temas da vida, e constatei que havia. Cada um tem as suas peculiaridades, mas que há uma espécie de um pensamento comum com que eu me identifico com ele, nomeadamente em relação ao amor, que foi uma coisa que eu não sabia sequer que ele estava nessa vibração. Tivemos num jantar em que eu tive ali para um a falar sobre o amor, e depois vejo isso na campanha. Eu sinto-me identificado com isto, porque ok, é uma utopia, mas é o caminho, é o único caminho. Portanto, isto mais dia, menos dia vai dar o estouro. Sim, mais vale acreditar numa utopia que aceitar uma distopia, não é? Exato. Ei, fogo, essa foi brilhante. Mas é que é mesmo. Não, eu não aceito esta distopia, mas a realidade também não nos fornece ferramentas ou não temos meios. Ele tem. Ele já tinha um historial. Eu, por acaso, nem nunca tinha percebido bem o que era isso do candidato Vieira. Eu julguei que era, uma brincadeira, não sei o quê. Entretanto, depois eles explicaram, não, ele tentou sempre candidatar-se. Eu nem tinha essa noção. Ele tentou sempre candidatar-se, só que era muito complicado ao nível burocrático. Era preciso assinaturas e depois era preciso ir aqui e acolá. E hoje em dia, com o digital... É mais fácil, sim. Isso tornou-se tudo mais fácil. E disse, conta comigo. Para o que foi preciso, para, assinaturas, não sei, o que precisarem de mim, pronto. Não precisaram, felizmente, mas dispus-me, porque o que está em causa aqui é realmente a ideologia de base. Hoje não há ideologia. Ontem estava a ouvir falar um ministro que dizia, gabava-se de o governo não ter ideologia, porque podem-me chamar de extrema esquerda porque dei aumentos não sei o quê, ou podem-me chamar de direita radical porque eu quero controlar a imigração, não sei o quê, e dizia aquilo com um certo orgulho. E eu, por um lado, não que eu tenha uma ideologia esquerda ou direita, até porque também podemos entrar por aí, mas eu não acredito nessas coisas. Mas é preciso uma ideologia no sentido humano da coisa, e cada vez me assusta mais isso estar não só de fora como até ser motivo de orgulho. Nós não tem aqui ideologia nenhuma. Então qual é? No fundo é só, digamos, é gerir o cofre do Estado. Vai X para aqui, vai X para ali, para lá, isto para aqui, por exemplo, para a cultura, agora não podemos, agora temos uma guerra, ok, então agora, portanto, que é uma questão de prioridades, quer dizer, não há uma ideologia a longo prazo. Portanto, tudo o que é feito circunstancialmente, em que, isto é outra ideia que eu tenho, por isso é que eu também gostava de ter ido para a história, as pessoas que não têm uma noção do passado não sabem o que é que estão a fazer no presente e nunca serão capazes de projetar o futuro. E o que me assusta é isso. É que no momento eu não vejo pessoas com noção da história, nem é preciso ir muito longe, mas
que ter uma noção global do que é o país, do que é que estamos aqui a fazer, como é que chegamos aqui, porque senão é como os animais. Os animais foram paridos e ficam aqui a olhar, olham para o ambiente e vivem o momento. Portanto, sobrevivem, não é? E nós estamos um bocado reduzidos à animalidade, que é só viver o momento, sobreviver. Não temos noção do que foi o passado, portanto também não sabemos o que é que estamos aqui a fazer. Muito menos saberemos projetar o futuro. E estamos rodeados de pessoas assim, ao nível do dirigismo. O Manuel João, pelo menos, tem uma ideologia de amor e de humor também. E de humor, que faz pensar. Que eu acho que o que falta hoje em dia também é o pensamento crítico. Nós reduzimos-nos aos conteúdos de 2 segundos, não é? Não há espessura intelectual, não há pensamento crítico. Reagimos só, emocionalmente. Só reagimos emocionalmente. E por isso é que alguém, por exemplo, sei lá, a falar de futebol, acabaram-se as conversas sobre futebol, o discutir futebol. Agora é tudo ataques, não é? Ou está-me a atacar porque está a dizer, mas o Sporting não jogou nada, não sei o quê, e eu sinto-me atacado. E as pessoas sentem-se todas atacadas e depois reagem também com um ataque. Isto é tudo emocional. É ao nível emocional, não é ao nível racional. Portanto, as discussões racionais acabaram. Isto tudo assusta-me. Então se calhar é melhor passarmos para coisas mais divertidas, vá. Ok. Que primeiro é o facto de o Agosta do Verão ser provavelmente a canção da Folha do Açúcar mais popular. E a segunda é tu não gostas do verão. Não gosto, não aprecio da mesma forma com que fiz a música, a pensar que seria um espelho do que as pessoas em Portugal apreciam. Eu posso desde já deixar à parte que é uma das canções favoritas da minha mãe. Tão fofinha, dá-lhe um beijinho. Bom, esse tema, eu sei que não tem nada a ver, não parece, não sei o quê. Faz parte de um segundo álbum, O Maravilhoso Mundo do Acrílico. O Maravilhoso Mundo do Acrílico, 97. Que foi pensado como uma espécie de concept álbum. Ou seja, nós no primeiro álbum, nós o que fizemos foi juntar o que já fazíamos durante não sei quantos anos, juntar tudo ali, e depois também no primeiro álbum eu reparei que a maior parte do repertório, eu não tinha noção, eram as tais versões, pastiches e não sei o quê, e via meia dúzia de temas originais. Assim, como é que eu vou encher um CD com tantas versões? Pedimos autorizações, ou umas vieram recusadas. Havia uma que era fantástica, que era uma música que é o Richard Kleiderman a tocar, que é um tipo cheio de maneirismos, aquilo no piano, que eu acho que sintetizava o que é o gosto comum das pessoas a julgar que estão a falar de boa música, isto naquela altura. E então nós tínhamos uma versão que era tudo ao lado, era tocado, portanto era um tipo genial, não é qualquer um que faz aquilo. Foi o produtor, disse, eu conheço o tipo ideal para fazer isso, que eu costumava fazer isso. Pega em temas que são dificílimos de tocar e depois a javarda aqui e acolá de maneira orgânica, ou seja, não é qualquer um que faz aquilo. E esse para mim, eu queria que fosse o tema de lançamento para abrir o álbum. Não digo que fosse o single, claro, não, porque ainda por cima é um instrumental, mas digamos que era o nosso cartão de visita. O que é que a gente está aqui a fazer? Estamos a desconstruir a música, a reformular conceitos do que é que as pessoas acham que é isto e o que é aquilo. E então começava logo com um tema conhecido do Richard Kleiderman, está-me sempre a fugir a boca para a verdade, que a gente chamava-lhe Peiderman, em que era aquilo tudo maravilhosamente bem tocado, mal tocado. E pronto, esse seria o nosso cartão de visita. Está aqui, isto é o que podem esperar a partir de agora, é esta porcaria. Estavas à espera que a canção tivesse o sucesso que teve? Estavas à espera que o Agosta do Verão tivesse o sucesso que teve? Não, mas e dizia eu que depois esse álbum foi feito depois eu tive que fazer temas para compor o álbum, e no segundo não havia nada, e então foi tudo do zero.
E eu pensei fazer uma espécie de concept álbum que seria O Maravilhoso Mundo do Acrílico. Era uma celebração do plástico, do brilho fosco. Isto era uma loja que havia ali ao pé de onde eu morava, na Almirante Reis, que era o fabuloso mundo do vidro acrílico. Eu sempre, já há décadas que eu estava com aquela frase na cabeça, pá, isto é maravilhoso, este título. O fabuloso mundo do vidro acrílico. O que é que pode ser tão fabuloso? O fabuloso mundo dos auscultadores. Mas aquilo é assumido. Porque se fosse só dizer da boca para fora não tem piada. Agora assumido, o fabuloso mundo... Pá, achei a frase maravilhosa. E pronto, e depois a deturpei um pouco, que eu não sei se poderia haver direitos de autor, não faço ideia. No fundo, o que eu queria dizer é que era um álbum que pretendia glorificar o consumo, os gostos das pessoas, o mainstream. Era tudo, digamos, leve, divertido. Era uma pastilha que se mastigava e deitava fora. As pessoas não pensam. A música do verão foi um pouco assim. A primeira versão até era bastante dark da letra. Entrava na praia, pois na altura havia muitos derrames de petróleo e não sei o quê, e então era entrar na areia e depois ficava com os pés todos sujos de petróleo, e depois havia cacos de vidro, havia garrafas partidas na areia naquela época. E entretanto, à medida que fui polindo a letra, isso foi tudo desaparecendo. E um da banda, portanto eu fazia isto tudo sozinho. Para mim a composição é um processo solitário. Depois um da banda foi lá, estava a ouvir o que é que eu estava a fazer e disse assim, pá, isso é o single. Foi logo o Ruka. É o single, mas isto é uma música normal, entre aspas, não é? Portanto era uma música que eu estava a pensar cantar com os maneirismos sei lá, de um imaginário que a gente tem, não há uma referência em concreto, mas sei lá, como se cantava nos anos 60 ou nos anos 70, que era abrir as vogais, o calor, o sol. A minha ideia era assumir o tema, portanto, que também já vai um bocado para esse imaginário dos anos 60 e dizer assim umas patetices, como se diriam nos anos 60, sei lá, o biquíni e coisas assim do género. Mas, ou seja, como nasceu com uma certa espessura, depois o resultado é um bocadinho mais pela piada à superfície. Foi isso que pegou. E ninguém repara, digamos, no conteúdo que aquilo poderá eventualmente ter. Eu sei que tem, porque foi feito com esse sentido. Neste momento até pode nem ter, não é? Porque foi tudo filtrado. Mas nasceu dessa forma. E também surpreendeu-me também por isso. Assim, mas as pessoas só gostam disto porque acham piada e porque tralalá e não sei o quê. E isso também me ajudou a mudar a mim próprio. Porque eu naturalmente sou muito mais sério. E eu pensei assim, realmente não vale a pena. Não vale a pena. Não, isto tudo é disparatado. Nós vivemos num mundo tão leve e eu também preciso. Ou seja, eu tornei-me leve também com a música. É curioso isto. Porque eu acho que as criações são como aos filhos. É assim, aparece e depois, no caso desta música, em concreto, que se tornou popular, pois isto já não é meu. Pois isto já é das pessoas. Passa de boca em boca, não sei o quê. Eu sou o pai. E pronto, e recebo os direitos de autor. Mas a música, eu não sei como é que é de explicar isto. A música não é minha, é das pessoas. Porque elas é que, digamos que fizeram o fenómeno. A música por si e as pessoas é que tornaram qualquer coisa de palpável. Tornou-se em algo que pertence à cultura popular e não necessariamente a um CD. Exatamente, ou a mim sequer, não é? Portanto, fui só o tipo que fez aquilo, mas agora aquilo tem uma vida própria. Quando eu morrer, aquilo continua no fundo vivo. uma canção folk. Hã? É uma canção folk. É. Eu morro e aquilo continua vivo cá, não é? Sem mim. Portanto, tem uma identidade própria, tem uma vida própria. É assim que eu vejo, por exemplo, a parentalidade. Os filhos depois, cada um segue o seu caminho, não tem nada a ver com isso. Eles é que escolhem. E esta música teve essa característica. Tem uma vida própria e deve-a ao público. Portanto, eu tenho respeito, no fim de contas,
aquilo que tu podes dizer, o que é que tu achas sobre a música, tenho respeito. Para além de músico, foste apresentador do Riso, Mentiras e Vídeo, da Sim. RTP, do Rit Rit na TVI, Sim. participaste no Noites Marcianas, da Sim. SIC, e recentemente voltaste à TVI como jurado do Simply the Best. O mundo da televisão é muito diferente do mundo da música? É um bocadinho. É curioso, eu sempre quis estar rodeado de músicos e tenho os melhores e nós somos amigos, aliás, vê-se agora, eles quiseram voltar todos. Alguns que eu nem falava, não é porque me tivesse chateado, eu não me chateei com ninguém, mas uma pessoa perde o contacto. Sim, Eu depois sim. também passei muito tempo fora do país e é gratificante ver o gosto, a afetividade que existe. Mas isto para dizer que na televisão, o mundo da televisão, pelo menos nas produções em que eu andei, não sei se foi sorte, eu sempre tive uma sensação de pertença. Mesmo quando apresentava, eu sentia-me parte de um todo. Não, portanto, era a figura que apresentava. Mas, por exemplo, sei lá, se a pessoa que está a rodar o teleponte, se não rodasse no meu timing, eu fazia figura de idiota em direto. Portanto, eu preciso daquela pessoa. Apesar de eu ser a cara do programa, tudo o que está ali à volta, eu dependo de toda a gente. E isso faz-me sentir parte de uma coisa maior do que eu. E era isso que até me está a arrepiar falar disto. Dava-me um gozo extraordinário fazer televisão, sobretudo quando eram assim grandes produções, porque por causa disso sentia-me parte de qualquer coisa maior do que eu. Participaste também no primeiro Big Brother Famosos. Sim. E também no primeiro Companhia, ambos na TVI. No Big Brother ficaste em terceiro lugar. O que é que retiras dessa experiência? Uma experiência fantástica que nunca imaginei que pudesse ter. Claro, não é para repetir, mas sabes que era um conceito que eu odiava. E várias vezes disse, quando aquilo começou a aparecer, assim, epá, isto é impensável. Impensável. Mas quem é que se dispõe a uma coisa destas? A ser vigiado 24 horas? O próprio conceito da coisa. O que é para mim curioso é o facto do programa ainda resistir. Porque ainda há edições do Big Brother. Não, é curioso resistir porque estamos numa época em que com as redes sociais as pessoas partilham a sua privacidade 24 horas por dia. Portanto, qual é que é o interesse do Big Brother? Eu não faço ideia, porque eu também não vejo televisão. Há uns 20 anos. Enquanto concorrente, qual é que achas que era o apelo do programa? Ok, em concorrente, eu tenho que explicar como é que entrei. Convidaram-me ao princípio e eu recusei, obviamente, porque era o meu mindset na altura. E, entretanto, houve uma quebra qualquer a meio do programa, saíram vários, o cadete, assim a jardim, não sei o quê, e eles ficaram um bocadinho a abanar. Não tinham concorrentes para acabar aquilo. E voltaram-me a ligar. E ofereceram-me uma fortuna. E eu fiquei a tremer. Mas tenho que dizer já, nem penso nisso. Portanto, ligaram-me uma sexta-feira para entrar no domingo. Eu disse, nem penso nisso, eu preciso pelo menos 24 horas para pensar. Eu não ia pensar nada. Eu ia perguntar a pessoas que eu considero que têm bom senso e que têm o juízo no sítio, o que é que eles achavam, não é? Eu perguntei a uma série de pessoas e toda a gente me dizia, vai ser espetacular para ti, vai ser fabuloso. Eu não era a resposta que eu queria ouvir, porque eu queria era sentir-me, queria sentir o respaldo, não é? De me dizerem, não, para isso não, realmente tens razão, não é? Que é para depois sentir o respaldo de dizer que não e recusar aquele dinheiro todo. Mas foi precisamente o contrário. E então eu cada vez ligava a mais, passei as 24 horas, assim, mas não há ninguém que discorde disto. Pronto, eu acabei por aceitar, porque toda a gente dizia, vai ser fabuloso para ti, como pessoa, mas não sei o quê. Bom, a experiência foi, paradigmática. Até hoje eu tenho, não os casos do que se passou lá e não sei o quê, mas a experiência em si, o estar completamente isolado, porque estávamos realmente isolados, é uma coisa única e permitiu-me compreender uma série de coisas na vida e hoje para outras, às vezes para outros temas. Aquilo deu-me uma experiência impagável. Eu ganhei imenso com aquilo, porque uma coisa é nós sabermos de ler e não sei o quê, e outra é experimentar.
Em relação ao tempo, o isolamento e a falta de estímulos exteriores, o tempo vai baixando. Portanto, é uma sensação real de que, sei lá, eu passei lá 33 dias, para mim foram 3 meses. E depois há outra coisa interessante. Eu percebi como funciona o cérebro ao nível das memórias e como funcionam os estímulos. Qualquer coisa que nós, sei lá, fazer isto é um estímulo exterior. É informação, isto é informação. E nós estamos sempre a processar informação. E quando não existe informação absolutamente nenhuma, o tempo começa a ficar cada vez mais lento e nós começamos a ir cada vez mais longe nas memórias. Eu, ao fim de 2 semanas, as minhas memórias mais cotidianas tinham desaparecido. Eu tinha-me esquecido do número do telefone, o PIN do telemóvel, tinha-me esquecido do PIN do cartão, o nome de pessoas com quem eu me dava regularmente nos últimos tempos. Esqueci-me de tudo. Eu disse, mas o que é que se está aqui a passar? E cada vez tinha memórias mais antigas, da adolescência, da infância. Ou seja, aquilo que realmente interessa para tu sobreviveres, para tu viveres, está no hardware. E o hardware são as memórias mais antigas e que o cérebro decide que têm que lá ficar guardadas. As outras, por exemplo, o PIN do telemóvel ou não sei o quê, tu não precisas de fixar realmente isto. Isso é software. E tu, ao nível do software, tu estás rodeado de bengalas por todo lado, é que não precisas estar a fixar. Mas se tu abstraís durante 2 semanas completamente delas, tu acabas por te esquecer e percebes que realmente nem nunca chegaste a fixar aquilo, porque estavas permanentemente a usar todos os dias. Houve tanta coisa que eu percebi ali dentro, experiências fantásticas sobre o modo como funciona o cérebro, como funciona o tempo, o espaço-tempo. Isto também é uma coisa que muito interessante, não é? Que é esta junção do espaço-tempo, a nossa percepção das coisas. Foi uma experiência impagável. E em relação aos outros concorrentes, com quem é que davas mais? Estavas numa casa com o Jorge Cadete, com o Ricky Desmilenio, que foi quem ganhou, com a Sinha Jardim, com a Julie Sargent. Não, a Julie Sargent também tinha saído. Eu por acaso gostaria de ter ficado com ela, que é muito fixe, miúda. O Cadete também já tinha saído. Quem é que estava? Estava a Sónia, que já tinha estado num Big Brother, no primeiro, do pontapé do Marco. Estava a namorada do Ricky, uma atriz, Daniela Faria, sim. A Daniela Faria, que precisamente. Começaram a namorar dentro da casa. Estava o Chico Mendes, estava o Carlos Sampaio. Eu entrei com a Simara e com o Carlos Sampaio. Entramos os 3 a meio. E depois, quer dizer, nunca me integrei assim muito. Peço desculpa. Nunca me integrei assim muito. Talvez com quem eu tinha mais afinidade mental, talvez fosse com o Chico Mendes. Era músico. O pai dele esteve cá 3 semanas. Pronto. Os outros eu nem conhecia, não é? Também tive uns 3 dias com aquele ator, aquele que agora está aí, como é que ele se chama? No Homem de Sá. Enfim, são pessoas que é delicado para mim. Eu não os conhecia de lado nenhum e estar a privar ali todos os dias, como se fosse não sei, uma república de estudantes ou enfim, ou em férias. Pessoas que eu não conheço de lado nenhum é complicado. Então não vais querer dizer qual deles é que não puxava o autocolismo? Não. Não, mas depois é outra coisa curiosa. Isso do puxar o autocolismo. Também comecei a reparar que o nosso universo é a nossa bolha. E portanto, quanto mais vivemos numa bolha, mais as coisas mais insignificantes têm importância. E isto podes transportar depois para outras escalas, não é? Mas pronto, agora pega nesta bolha do Big Brother. Nós vivemos completamente isolados de qualquer tipo de informação exterior. O tempo, nós não tínhamos noção das horas, não havia relógios por lado nenhum. Começámos a perceber, se calhar seriam 6 por causa do sol, ou 7 por causa não sei o quê.
não tínhamos noção de nada, portanto ficámos, nas últimas semanas era como se vivêssemos num templo budista, estava tudo em zen já, ainda por cima eram 4 gajos lá dentro, não havia estímulos de conflitos, dávamos todos bem, não havia aquela coisa do sexo feminino que depois gera também sempre aquela guerra de egos nos homens, não sei o quê, para se fazerem notados, ou delas também para serem agradáveis aos homens, enfim, aquele tipo de jogos desapareceu completamente. Então 4 gajos ali que não têm interesse uns nos outros, aquilo ficou um bocado zen. O que é que eu ia falar? E então, ao longo do tempo, nós fomos ficando fechados numa bolha, e então qualquer coisa, por mais insignificante que fosse, era o cabo dos trabalhos. Alguém que deixou um garfo em cima da mesa, quem é que deixou aqui este garfo? E o arroz assim, está queimado, e mais não sei o quê. E aquilo, eu tentei sempre pôr-me de fora, embora depois, é claro que acabasse por entrar naquilo, mas eu tentava sempre pôr-me de fora ao mesmo tempo, tipo, até como sanidade, porque se eu me deixasse levar completamente, acabava por, não sei, tornar-me o guinea pig, não é? Que no fundo era o que aquilo era, não é? Portanto, eu via aquilo de fora, no programa, não é? Que tinha a noção do que era aquele programa, eu tinha perfeita consciência que era um hamster ali dentro, nunca perdi essa noção, embora pronto, com as câmaras depois a gente acaba por se habituar, mas eu tive sempre, para mim, não é? Portanto, ok, estou aqui a fazer o meu papel, mas eu tentava-me sempre pôr de fora, para não cair no ridículo, não é? E nessas alturas tinha a sorte, não sei, pronto, pela minha maneira de ser, eu não faço ideia o quê, tinha a sorte de perceber que aquilo era tudo absurdo e ridículo. Ficava tudo a discutir e depois iam chorar, e depois ele chamou-me não sei o quê, disse que eu era uma porca e não sei o quê por causa de um garfo. Eu deitava as mãos à cabeça, meu Deus, está tudo doido. E eu estou aqui a viver esta loucura, mas pelo menos tinha o discernimento para perceber que estava tudo doido, não é? E consegui manter-me assim até ao fim. Embora também, eu no fim já não estava a aguentar aquilo. Eu sonhava todas as noites, saltava ao muro, e para fazer o quê? Nada. Ia só ter com amigos ao café e ficava a falar. Só o saber que não estava vigiado e que não estava ali. É curioso isto, não é? É a sensação de liberdade. Eu só queria sair dali. Não interessa para fazer o quê? Para terminar esta secção do podcast, volta a uma coisa que já tinhas mencionado, que é um projeto a que juntaste em 2025, o MAR, com o Fernando Marques e o Pedro Mana Faia. Que projeto é que é este? Bom, isso era olha, nasceu de um trabalho que eu tive que fazer para a SPA, que já estava encomendado há muitos anos, mas eu nunca tive a oportunidade de acabar, que era aquilo de musicar poetas lusófonos. Isso deu muito trabalho ao longo dos anos, e depois, isto são amigos meus que estão em Londres, das várias passagens que eu tive por lá, e que por acaso depois viram aquilo no YouTube, esse trabalho. Havia aqui temas, pronto, eles são mais da área do house e da música, eles chamam eletrónica. Música eletrónica é outra coisa, ao nível erudito, mas pronto, a malta tem esta coisa da música eletrónica que é música com sintetizadores. Formalmente não é essa a definição, mas pronto, também não quero entrar por aí. Então vamos acabar por discutir o Varese ou os Tangerine Dream e se calhar os ouvintes não querem saber. Os Kraftwerk. Os MAR. Pronto, eles acharam isso muito interessante e perguntaram-me se eu não me importava que fizessem versões de música, mais uma vez dita, eletrónica, desses temas. E eu achei o projeto fantástico. Eu assim, vamos lá, eu posso estar dentro, claro, ainda por cima, tu tens, já tenho alguma experiência de produção, já fiz tanta coisa, não dentro dessa área, não é propriamente uma que eu domino, porque isso tem regras muito específicas de entradas, depois de crescendos, e não sei o que, eles estão por dentro daquilo, aquilo tem uma bíblia própria para ser feita, e pronto, e eu não gosto muito de regras. Eu dou as coisas, depois dou as minhas opiniões, e esse projeto esteve quase para ser editado, mas depois por circunstâncias várias acabou por não ir para a frente,
E entretanto foi quando surgiu também isto da Fúria do Açúcar e depois eu desliguei-me. Mas é uma coisa que eventualmente no futuro eu quero perseguir. Estreou recentemente na plataforma Prime Video da Amazon o documentário Paul McCartney, Homem em Fuga, que retrata o período pós-Beatles do músico e a carreira dos Wings, grupo com o qual obteve um enorme sucesso nos anos 70. No Expresso, Luís Guerra fala de um documentário sobre a queda e ascensão de um gênio que quis começar tudo outra vez e que vinga pelo que de mais simples e mundano transparece, sejam silly love songs ou um mandamento obrigatório para qualquer aspirante à essencialidade da escrita de canções. Toca um acorde e segue-o como se fosse um rastro de migalhas, são só memórias, talvez arrependimentos ou até o futuro. Às vezes inventas as personagens, mas no fundo és sempre tu. João, sendo fã dos Beatles, já viste este documentário? Não. Tenho visto agora alguns na Netflix, porque temos lá uma televisão em casa, mas é só para isso. Não tem sinal de TV. E de vez em quando tenho visto umas coisas. Os Beatles são uma banda de referência. Qual é que é a tua fase preferida da banda? E isto para fazer a ponte com o Big Brother, porque houve um momento dentro da casa em que tu tocaste a Blackbird numa guitarra. Bem. Eu gosto muito da carreira dos Beatles desde o início até ao fim. Não consigo. Eu acho que é uma vida, e como tudo na vida, nada fica para sempre. Tudo está em constante transformação. Portanto, eu tenho carinho pelo início. Gosto de algumas coisas do meio, por exemplo, aquele álbum que tem aquele tema do. Há grandes discussões lá em casa porque a minha filha talvez seja a fã número 1 dos Beatles, tem 25 anos. Toda a gente é fã número 1 dos Beatles. Ela descobriu aos 12 que eu levei a um concerto de um amigo meu que tem uma banda de tributo no Coliseu. Ela nunca tinha ouvido e ficou com os olhos esbugalhados e de boca aberta. Aquilo modificou-lhe o cérebro. É engraçado. E depois ela dizia coisas tipo: pai, o Paul é lindo. Mas independentemente disso, a música, eu a partir daí, eu tinha lá vários CDs, depois tive que comprar mais coisas. Entretanto, ela já era fã do Jimi Hendrix, que tinha vinis que eu comprava para ela. Teve que comprar todos os Beatles. Digamos, fica ali um bocado dividida, mas os Beatles é aquela coisa. E ela é o Paul McCartney. Eu também respeito imenso o Paul McCartney e no fundo acho que aquilo vive do coletivo, não é? Porque não é só o Paul, não é só o John, não sei o quê. Eu acho mais piada não àquelas músicas do Paul que, sei lá, aquelas Lady Madonna e coisas assim do género, mas eu lembro-me sempre de uma daquela como é que aquilo se chama? Do John Lennon, que ele entrou para o estúdio e disse ao Ringo para fazer ali um e depois fez aquilo em loop e acho que acabou de fazer o primeiro tema em loop da história e o primeiro, não sei, de música, não sei como é que se define, não sei, de house ou de como é que aquele sistema se chama? Tomorrow Never Knows? Tomorrow Never Knows. Ok. Esse tema é genial. Sim, na verdade há muita gente que o aponta como o primórdio da rave. Exato, ok, pronto. Há uns que dizem rave, outros dizem outra coisa, ok, pronto, é qualquer coisa de fantástico, está no passado, já morreu, portanto, este é que é. As pessoas também gostam muito de dar assim referências. Eu sei uma coisa que ninguém sabe, não é? Entretanto, isso desapareceu com a Wikipédia. Mas é do tipo, eu sei isto e pouca gente sabe. Atenção, é aquele, gostas muito de rave, pois olha, fica a saber que o primórdio, ok. E esse tema é genial. Eu estava a ouvir no carro, uma vez eu ouvi por acaso, eu tenho a impressão, foi na Antena 3 ou não sei o quê, passaram aquilo e eu fiquei assim, espera lá, isto podia ter sido agora. Porque, pronto, eu conheço o repertório todo, mas também não estou sempre a ouvir, não é? Isto podia ter saído agora, este tema é fantástico, a atualidade. Eu acho que o ser perene, então na música pop, é uma qualidade de gênio.
E os Beatles são assim, na maior parte do repertório. Pronto, há outras que são muito datadas, nomeadamente essas que eu digo do Paul McCartney, mas o John também tem várias, não é? Dos tempos mais rockabilly, do início. Mas há muitas músicas datadas, mas tudo faz parte da história deles. E tem outras que são absolutamente geniais e que são, ao nível experimental, tentaram coisas que nunca ninguém fez e pronto, e depois quando ganharam estatuto também já tinham, digamos, capacidade técnica e meios para isso, depois já lhes davam tudo e depois só queriam era que fizessem mais, pois eles já nem tinham interesse, não é? Passamos agora para os concertos da semana. Os Primitive Reason regressam esta quinta-feira, 12 de março, aos palcos para celebrar os 30 anos de lançamento de Alternative Prison, o seu álbum de estreia. Acolhe-os o Art Club no Porto, seguindo-se a Sala Lisboa ao vivo no dia seguinte. O Festival Impulso, que decorre até final do ano nas Caldas da Rainha, inicia-se também esta quinta com concertos de Destanimundo e do encontro inédito entre João Pimenta Gomes, Gabriel Ferrandini e Bob Weston, ex-Shellac. Fatboy Slim também está de regresso para 2 sets no 8 Maravilha, em Lisboa, na quinta e sexta-feira. O seu turno na Fúria do Açúcar tem um concerto marcado para dia 27 de março, Music Station, Lisboa, tem como nome a retomada da pastilha. Como é que têm corrido os ensaios? Olha, tem decorrido com uma grande festa, ao mesmo tempo que estamos a estruturar porque nós, uma parte há dois o baterista já tinha tocado connosco por volta do ano 2000, 2002, 2003, mas temos um baixista novo, porque da lista de baixistas que estava disponível por eles para participar, depois acabou por não dar. Um está fora, está no Brasil, o outro tem a vida, já mudou a vida dele, há um também que está na Madeira e que também não dava, portanto tem a vida dele lá estabelecida, não dava para estar aqui já, portanto nestes meses todos. Mas eu já me perdi. Então, com a outra parte da banda tem sido reviver os temas e ao mesmo tempo acrescentar o dado que é nós hoje temos todos uma idade diferente. Portanto, também a nossa visão sobre aquilo que nós fazíamos no passado também é outra, não é? Eu não estou... Obviamente que eu vou tentar dar algumas coisas, por exemplo, a música do verão, sem surpresa, vamos tentar tocar exatamente como as pessoas conhecem. Mas os outros temas vamos tentar dar uma visão mais apropriada com aquilo que somos hoje, porque não vale a pena tentar replicar uma coisa ao nível da atitude ou do arranjo que nós tínhamos naquela época. Foi uma época diferente. O que é interessante é ver um ângulo da coisa que possa ser entusiasmante para nós e que possa ser entusiasmante para o público e dar, digamos, esse ângulo. O resto está lá tudo. Alguns temas serão mais ou menos iguais, mas os outros, e também estamos a acrescentar temas que nunca tínhamos tocado, que eram daqueles interessantes, mas que depois ficavam lá pelo meio dos discos e depois ninguém achava piada, ou não é o não achar piada. Neste meio tu sabes como é. Um tema aparece, bate, por exemplo, esse do verão queima tudo à volta. O verão, neste caso, é um eucalipto. Todo o álbum, esse segundo álbum, tornou-se terreno do eucalipto. Eu acho que há coisas também interessantes que nós, agora com outra idade e com esta disponibilidade para escolhermos o que nos apetece, tendo em atenção, pronto, que tem que haver sucessos, nós podemos dar outras coisas que na altura não tinha sentido dar. Nós precisávamos era despejar o conhecido, este e aquele aquele outro, e manter aquele ali num nível high, quase ao nível do ataque cardíaco, a energia, que não é a mesma coisa hoje. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado ao João Melo por ter juntado a nós. Meu nome é Paulo André Cecílio. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim. Como de costume, terminamos com uma breve leitura à escolha do convidado. Várias vezes
E é curioso agora porque há uma operação militar que tem um nome parecido, que é a Fúria, não sei o quê. Como é que é? Fúria Preciosa, uma coisa assim. Eu lembro-me que durante vários anos, entretanto, eu era o gajo da Fúria, não é? Como disse o Manuel João. E entretanto, à medida que o tempo foi passando, passei a ser o Senhor da Fúria. Você não é o Senhor da Fúria? E aquilo para mim era um chavão, um refrão engraçado assim. O Senhor da Fúria. Eu não me considero o Senhor. Podia ser um belíssimo filme de ação de Hollywood. O Senhor da Fúria. O Senhor da Fúria. E então, uma vez, eu escrevia para um jornal de Macau, escrevi uns artigos de opinião, e uma vez que resolvi escrever uns disparates, escrevia semanalmente. Durante o verão, chamava-lhe aquelas coisas, como é que era, aquelas escritas de verão que às vezes aparecia no Expresso, tinha um nome, era tipo as Palermices de Verão, uma coisa assim, já não me lembro. E uma vez escrevi uma acerca do Senhor da Fúria, que se chamava Osana à Insanidade. Antes do pôr do sol, ao terceiro dia das bodas de Hadassa, um grupo de camafeus, tribo de cultura escassa, irrompeu pela casa de Abel, exigindo-lhe sob ameaça que ao secular enigma desse solução. O que é mais doce que o mel e mais forte que o leão? Eczema, vizinho de Abel e filho de Zebedão, não desejando que ele o revelasse a gente gentia, teve então uma epifania. De supetão e espada em punho, a matar avança decidido, mas por desgraça pisa um ancinho, recebe o pau no focinho, solta um gemido grunho, entorna uma ânfora de vinho e no chão cai estatelado ao som de um osso fendido. Com a voz sumida pela pressão no pescoço sob o pé do camafeu Hamed Fakul, ainda titubeou de fininho. Red Bull? Logo em ombros pela multidão foi levado até o portão azul do gueto, onde foi sacrificado no espeto, com salsa na boca e um nabo no rabo, acompanhado de 2 prisioneiros, 3 vitelos e 4 carneiros, todos previamente imolados a fio de cutelos. Como escreveu Epístolas nas suas epístolas sobre a incúria ao emir de Angkor, não se pode confundir o Senhor da Fúria com a Fúria do Senhor.